Boa tarde, boa noite para quem assistir de noite, bom dia para quem assistir na parte do dia. Olha o tempo vindo lá por cima da montanha, muito longe, para a câmera tá longe. Bom, o tema do vídeo de hoje eu nem sei qual vai ser o tema que eu vou colocar. Aqui minha motinha, a minha magrela, é o que eu tenho condição de ter aí para minha locomoção. E geralmente eu gosto de fazer os vídeos aí sempre refletindo sobre coisas que acontecem, né? Aqui tem um rastro de um carro aqui, alguém veio aqui hoje. É isso aí, é um monte ali, tem um montinho de terra ali mais alto um pouquinho. Sempre o tema que eu faço, sempre fazendo uma reflexão com base em alguma coisa. Olha lá os caminhões subindo, bota fora para jogar terra. E tem um trator de esteira lá também. Eu sempre gosto de fazer reflexão sobre as coisas que a gente passa, né? O tema do vídeo de hoje pode ter alguma coisa relacionada a isso, os erros. A gente comete erros às vezes e acaba fazendo mal, magoando várias pessoas, às vezes só uma, às vezes uma pessoa muito importante na nossa vida que a gente não dá tanta importância assim, a gente acaba cometendo um grave mal contra essa pessoa, uma traição, às vezes. Assim como às vezes acontece com a gente, né? O mal. Às vezes as pessoas nem querem, às vezes a gente nem quer cometer aquele erro. Às vezes a gente não quer cometer um adultério, a gente não quer magoar uma pessoa, às vezes não é cônjuge também. A gente magoa, pode magoar filhos, pode magoar pai, os avós. Às vezes a gente não quer, mas na limitação desse mundo, dessa raça da qual nós somos, que está abaixo da linha do pecado, a maldade, pode ser que ela não impere, mas como eu posso dizer, ela sempre está disposta, bem pertinho das nossas mãos, bem pertinho dos nossos pés, dos nossos atos, para que a gente venha cometer e venha magoar alguém. Se você magoou alguém, se você cometeu um erro contra alguém, eu digo porque eu já cometi erros, cometi adultério, não tenho nem um pouco de orgulho disso. Já cometeram erros contra mim, erros aos quais eu jurava que não iria perdoar. Enquanto a gente não perdoa, a gente não se livra daquele peso. E enquanto a gente não se arrepende dos erros, também não nos livramos deles. Eu nem sei mesmo para que eu gravo esses vídeos, sabe? Tentando talvez eternizar aí a pessoa que eu sou hoje, né? Esse diálogo, esse conhecimento que eu não sei se há sabedoria, ao qual eu peço sempre a Deus que Ele me dê sabedoria. E você que está aí magoado, às vezes, tenha ânimo. Alguém magoou você, procure esquecer. Às vezes você não precisa ficar perto da pessoa, né? Mas se você está perto da pessoa, se você vive com a pessoa, então entra a opção que Jesus deixou pra gente, né? O perdão. Diz que pro pecado, como eu ouvi um pastor Rodrigo Silva dizendo, não existe justificativa, apenas o perdão. Não há o que se discutir ali, o porquê. Por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você cometeu esse erro contra mim, não. O erro é o erro, ele não tem justificativa. Por isso que o salário do pecado era a morte, né? Porque não tinha justificativa. Até que Deus decidiu colocar uma solução. Se você é perdoado, se você aceita o perdão, se você perdoa, então esse erro será apagado. Pode não ser apagado da mente humana, mas esse erro vai ser apagado da sua condenação. Esse erro não vai te trazer mais condenação. Por isso que eu acho que o arrependimento é o melhor caminho para aquele que errou. A remissão, né? Você vai atrás da pessoa, você vai, o negócio é o seguinte, eu errei, tá aqui. Eu reconheço o erro que eu fiz contra você. Isso, se a pessoa não quiser perdoar você, tudo bem, é só uma questão de tempo. Se ela não quiser ficar perto de você, tudo bem.
Só uma questão de tempo, a sua parte você já fez. Deus viu e Deus está cuidando de tudo. Sobre a nossa vida, né? Às vezes eu penso muito sobre o futuro aqui, o que dá pra gente fazer para melhorar o nosso futuro. Ultimamente eu tenho visto notícias, cada vez mais notícias ruins, sistemas sendo construídos e crescendo aí. Só para vocês terem uma ideia, até o sistema de internet, estão querendo monopolizar o sistema de internet no nosso país. Eu não vou dizer qual é a entidade, porque essa notícia ainda é muito fresca, tá muito... acabou de sair, foi hoje que eu vi isso. A única opção para quem quer ter liberdade de expressão, liberdade nos seus negócios, liberdade aí para não ter que ficar sofrendo, pagando taxas e taxas, impostos e impostos, cada vez mais impostos pelo Leviatã. A única solução vai ser o quê? Para quem utiliza a internet para trabalhar, vai ser a rede Tor, né? Que até hoje se mostrou uma rede anônima, descentralizada. Se estão querendo monopolizar a internet, eles vão fazer de tudo para acabar com a sua liberdade, com todas as coisas que você tem. Esse negócio de agenda, só para vocês terem uma ideia, esse negócio de agenda 2030, esse negócio de liberdade, aí você não vai ter nada, você vai ser feliz. Eles estão tentando escravizar, o sistema está tentando escravizar todo mundo. Nós sabemos muito bem quem manda no sistema, né? O sistema quer escravizar todo mundo, quer todo mundo debaixo dos seus pés, trabalhando, gerando renda, para aqueles que estão lá no alto sempre estarem cada vez mais alto, sem obedecer às ordens de ninguém, mas fazendo o que eles querem. Se eles monopolizar a internet, corre para a rede Tor. Eles não vão conseguir monopolizar ela. Bom, creio eu que não, né? Espero que não. Se eles monopolizar o dinheiro assim como estão tentando fazer, como eu sempre digo, mais uma vez, o quê? Bitcoin. Corra para o Bitcoin. Se eles tentar monopolizar qualquer coisa, sempre Deus vai deixar uma opção aí para você. Você vai ter uma opção, um escape. Eu sou adepto, defensor, pregador do Bitcoin, assim como do Evangelho. Graças a Deus, eu não sei porquê. Na minha situação, na minha classe de trabalhador CLT, eu vim a descobrir a solução, como eu sempre falo, do Bitcoin. E o que isso traz pra gente. O que isso nos beneficia. Como isso é tão grande, mas como as pessoas ao meu redor, na minha classe trabalhadora, não vê, não consegue enxergar. É impressionante, eu fico impressionado. Às vezes você vai falar as coisas para as pessoas falam, mas isso é papo de golpista. Você está querendo ganhar alguma coisa com isso? Não. A solução da sua liberdade financeira, sua liberdade de expressão, nosso futuro, se hoje acabasse a internet, creio que muitas pessoas, só pelo fato de não ter mais internet, morreriam. Exatamente. É o caso da energia elétrica. Se hoje deixasse de existir, quantas pessoas nos hospitais, quantos hospitais as coisas parariam de funcionar, sistemas de socorro sem internet, quantas pessoas morreriam por causa disso, né? Então eu creio que isso não vai deixar de existir, que isso faz parte do nosso futuro. E olha que eu sou apenas um operário de mineradora, falando sobre o futuro da internet, o futuro do dinheiro, que é digital, eu creio que seja digital, o futuro da sua liberdade, aonde você vai poder ir. Infelizmente, teremos que ser daqui para frente mais do que uma, duas, mais do que 3 pessoas talvez, cada um de nós. Como assim? Você vai ter que ter 2 nomes, 3 nomes, 2 documentos, porque o Leviatã vai estar sempre acompanhando. 2 sistemas financeiros diferentes, um ao qual o Leviatã
vai ter o controle que ele acha que ele tem, e outro a qual ele nem vai saber, que vai ser o Bitcoin, pode ser que seja, não sei. Se bem que para tratar de anonimato, como se diz os especialistas, Monero e outras criptos criadas e feitas justamente para isso se dão muito bem melhor. Tanto que as maiores exchanges do mundo pararam de utilizar Monero e outras criptomoedas que trazem total anonimato, aqueles que usam. Ou seja, e por ordem do próprio Leviatã. Lembrando, não é uma recomendação de investimento. Não sou técnico em investimento de nada, sou apenas alguém que vive e tenta viver da melhor forma possível. Com as condições que tem, com o trabalho que tem, com o salário que tem. Tenta evoluir, tenta crescer. Eu tento evoluir, tento crescer todos os dias. Bom, estava aqui aproveitando esse tempinho para gravar esse vídeo. Não vou levar ele muito longe, porque talvez eu não tenha todo esse conteúdo que eu acho que eu tenha. Mas é isso aí. Aproveitando aqui essa natureza, essa paisagem, né? Passagem, fazendo essa passagem também, né? É isso aí. Trabalhando aqui. Trabalhando não, agora eu tô de folga. Espero que chova bastante. Mas é isso aí. Cuide do seu futuro, planeje o seu futuro, prepare o seu futuro. Esquece a corrida dos ratos. Esquece a corrida dos bonobos, vamos dizer assim. De ter algo que seja apenas uma aparência. Busque construir um futuro mais livre. Eu digo isso porque eu já me prendi a muitas coisas, a trabalho, a empresas, a ilusões. Hoje eu trabalho porque eu preciso. Sinceramente, se eu não precisasse, pudesse estar aí como muitos aí, ó, só investindo, cuidando dos investimentos, assim eu faria. Então, mais uma vez aqui com um vídeo falando sobre liberdade, Bitcoin, caráter, honestidade, conservadorismo, porque eu sou e quero ser cada vez mais conservador. É isso aí. Fiquem com Deus.